Boa tarde. Hoje é dia 17 de maio de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara. Estou aqui com minha turma do 6º/7º ano. Na verdade, eu não estou presente com eles na sala de aula, pois hoje eu necessitei faltar, porém eu deixei gravada a aula para que eles não fossem prejudicados no aprendizado deles, né? Então vai ter algum eventual na sala de aula e o eventual vai passar essa aula, vai pôr na televisão para eles assistirem. Porém, essa aula que eu estou gravando é referente ao 6º ano. E toda a aula é posta no canal do youtube.com/Ricardo Henck. Os alunos que estão na sala de aula hoje estão assistindo, vão participar. E os que faltaram também vão receber esse link para que possam ter o mesmo aprendizado que os que estavam na sala tiveram. Tudo bem? E todos recebem o link, porque todos têm que realizar o Tarefa São Paulo. E que não é importante só fazer, e sim também acertar. Então pode rever na hora de fazer, tá bom? 32ª aula ainda do material do primeiro bimestre, material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O tema é Dividir parte 1. Nós fizemos nas duas aulas anteriores, Multiplicar parte 1 e parte 2. Hoje nós damos início ao Dividir parte 1. Tudo bem? Dando início então, conteúdo. Divisão de números naturais. Objetivos. Entender o significado e a importância da divisão. Atribuir significado a cada um dos elementos envolvidos na operação de divisão. Dividendo, divisor e quociente. Estabelecer relações entre dividendo, divisor e quociente envolvidos em uma operação de divisão. A habilidade é EF06MA03. Solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem o uso de calculadora. Uma observação que esqueci de falar no início. Essa é uma aula revisão muito importante que o 7º ano preste bastante atenção também, porque é uma oportunidade de lembrar como que faz a divisão, pois muitos ainda têm a dificuldade na divisão sem o uso da calculadora, né? Então, com o uso da calculadora tranquilo, mas sem o uso da calculadora é importante você rever para poder aprender caso ainda não tenha aprendido. Tudo bem? Para começar, observe as imagens ao lado da imagem 1 para a imagem 2. Que operação ocorreu? Olha a imagem 1. Tem um monte de pedaços de chocolate. E o que aconteceu na imagem 2? Perceberam alguma coisa diferente na imagem 2? O que é necessário? Então, primeiro, não sei, eu não escuto, né? Não dá para eu saber o que vocês responderam. Mas se alguém respondeu que houve a divisão, acertou. Houve divisão, né? Dividiram em 3 partes. Um pegou essa parte, outro pegou essa parte, outro essa parte. Dividiram em 3 grupos. Cada grupo recebeu 4 pedacinhos de chocolate, certo? Então, o que é necessário para saber realizar essa operação? Precisa saber fazer a divisão. Além de montar a divisão, é importante saber a tabuada, porque é preciso saber a tabuada na hora de realizar os cálculos da divisão, para que não precise ficar colocando, eu vou dividir em 3 grupos, e aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chocolates, para não fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, para eu não usar mais esse sistema, abandonar o sistema dos tracinhos, a gente precisa saber montar a divisão e tem que saber a tabuada para poder resolver a divisão. Existe uma única forma de realizar divisão? Será que é só uma? Vocês acham que é uma só ou é mais de uma? Deixa pensamento aí de vocês e vocês vão descobrir agora. Dividir
Dividir é partilhar, repartir ou decompor uma quantidade em partes ou porção menores, não necessariamente iguais. Por exemplo, a quantidade de chocolates da imagem 1, 12 chocolates, foi dividida em 3 grupos de 4 chocolates cada um, certo? Qual é a... desculpe, o que é e qual é a importância da divisão? A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicá-la adequadamente. Uma aplicação importante seria dividir uma determinada quantidade de pessoas em grupos para realizar determinada tarefa. Quantos grupos com a mesma quantidade de pessoas em cada um podem ser formados com as pessoas abaixo? Então, uma aplicação importante seria dividir uma determinada quantidade de pessoas em grupos para realizar determinadas tarefas. Quantos grupos com a mesma quantidade de pessoa em cada um grupo podem ser formados com a quantidade de pessoas abaixo? Primeiro, tem que descobrir quantas pessoas tem abaixo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 pessoas, né? Então, essas 24 pessoas podem ser divididos em quantos grupos? Vamos começar a pensar? 24, dá para dividir em 2 grupos, né? Ficaria 12 num grupo, 12 no outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daria para fazer 2 grupos. 12 de um lado e 12 no outro grupo. Tá, só em 2 grupos que dá para dividir? Dá para dividir em 3 grupos. Então vou tentar dividir aqui, ó. Fazer assim: A, B, C. 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 Grupo A, grupo B, grupo C, tá? A, B, C. A, B, C. Terminou no C, quer dizer que não sobrou ninguém. Daria. Quantos grupos deu? Vamos ver quantas pessoas vai ter no grupo. Deu 3 grupos. Quantas pessoas vai ter em cada grupo? No grupo A vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então cada grupo teria 8 pessoas, certo? Então dá para dividir em 2 grupos. Então daí em 8 pessoas seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outro grupo. Repararam? Então já deu para dividir em 3 grupos, em 2 grupos, em 3 grupos, em 4 grupos. Vamos fazer a mesma. Professor, não é mais fácil fazer divisão? Sim, mas vamos fazer sem a divisão para ver quanto é sofrido quando a gente não sabe dividir. Vou colocar grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Começa a repetir. Lembrando que tem que terminar no grupo D. Se não terminar no grupo D, quer dizer que não é todo mundo que vai ter a mesma quantidade de grupo. A, B, C, D. 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 Também dá para dividir por 4. Quantas pessoas já tem em cada grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas em cada grupo. Então eu posso dividir em grupo de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daria 6 pessoas em cada grupo. Outro método, por 5, será que daria? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E.
A, B, C, D. Eita, faltou uma pessoa para que o grupo E tivesse a mesma quantidade que todos. Então não dá, né? Restaria um tanto de gente lá. Então quando dá resto, quer dizer que os grupos não ficaram por partes iguais. E por 6 pessoas, preste bem atenção. De hoje eu fiz que 4 grupos daria 6 pessoas em cada grupo. Então 4 vezes 6 dá 24. E o contrário também dá, 6 vezes 4. Então daria 6 grupos de 4 pessoas cada uma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Viu? Então daria por 6 também. Quando eu fiz em 3 grupos, dava 3 grupos de 8 pessoas cada, que 3 vezes 8 dá 24. Então também daria por 8. Por 7 não, mas por 8 dava. 8 vezes 3 daria 24. Então daria 8 grupos de 3 pessoas cada um. Também aqui, ó, quando eu fiz 2 grupos, deu 2 grupos de 12 pessoas. Então daria para fazer 12 grupos de 2 pessoas, 12 duplas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 duplas. Então se viu que quando a gente não sabe dividir é muito mais complexo. Quando a gente sabe dividir fica mais fácil. Você vem dividir e se der resto 0, quer dizer que deu para formar grupo. Ó. 24 dividido por 2, 1 vezes 2 dá 2, sobra nada. Abaixou 4, tem que resolver. Quem vezes 2 dá 4? 2. 2 vezes 2 dá 4, sobrou 0. Se o resto dá 0, quer dizer que dá para dividir em 2 grupos. Se o resto der pessoas, não dá para dividir. Foi o caso do 5, né? 24 dividido por 5. Tentei dividir em 5 grupos. 4 vezes o 5 dá 20. Sobrou 4 pessoas que não poderia ser distribuído entre 5 grupos, porque teria 5 grupos e somente 4 pessoas. Então não dava para montar grupos, 5 grupos de pessoas, tá bom? Ó, vamos falar um pouco mais sobre isso. O que é e qual é a importância da divisão? Observe que o grupo é composto por 24 pessoas. Isso significa que pode ser dividido em 4 grupos de 6 pessoas, 2 grupos de 12 pessoas e mais. Existem outras possibilidades. Você sabe dizer quais são? Lembre-se, divisores de 12. A gente já viu, né? É o 2, é o 3, porque 2 vezes 12 dá 24, 3 vezes 8 dá 24, 4 vezes 6 dá 24. Na tabuada do 5, não existe um número que multiplique por 5 e dê 24, um número natural, inteiro, né? Então eu vou para o 6. Tabuada do 6, 6 vezes 4 dá 24, então dá para dividir 24 por 6. Aí na tabuada do 7, não dá, né? Porque sobraria 3 se fosse dividir por 7. Por 8 dá 3 pessoas em cada grupo, por 8. Por 9 não dá, não tem algum número que multiplique 9 que vai dar 24, ou seja, 24 não dá para dividir em 9 grupos. Por 10 daria 2 pessoas, daria 24 dividido por 10, por exemplo aqui, ó, 24 dividido por 10, 2 vezes 10, 20, então daria 10 duplas e sobraria ainda 4 pessoas. Não dá para colocar essas 4 pessoas em outros 10 grupos, né? Então não daria. Por 11 também não, por 12 dava. E tem a parte que daria para fazer 24 dividido por 24, seria uma pessoa em cada grupo, né? Então daria para dividir por 24, assim como daria para dividir por 1 e daria um grupo só. Mas ficaria estranho, né? Um grupo só de 24 pessoas, né? Aí não dividiu, continuou sendo 24 pessoas, ou dividia em 24 grupos e daria uma pessoa em cada grupo, que ficaria esquisito também, mas também são divisores de 24, tá bom? Continuando. O que é e qual é a importância da divisão? O grupo ainda poderia ser dividido em 3 grupos de 8 pessoas, 24 grupos de uma única pessoa em cada grupo, e um único grupo com 24 pessoas, que nem eu expliquei, né? Lembrando que o número 1 é divisível de todos os números, ele é divisor de qualquer número. 200, dá para dividir por 1? Dá. E o próprio número é divisor dele mesmo. Todos os números são divisores deles mesmo, e todo número é divisível por 1, tá bom? Guarda essa informação na cabeça.
o que significa cada termo da divisão. No exemplo dado anteriormente, há o todo, que são 24 pessoas, ou seja, 24 representa o todo, ou a totalidade. E no termo da divisão recebe o nome de dividendo. Então o total que você tem para dividir se chama dividendo, o valor que será dividido. Na chavinha, ele é o número que fica aqui. Esse é o dividendo, é o que eu tenho e vou dividir, certo? Continuando, em um primeiro momento, nos slides anteriores, esse grupo foi dividido em 4 outros grupos menores. A quantidade de grupos que estamos formando recebe o nome de divisor. Então, na nossa conta era 24 dividido por 4. Esse é o dividendo e esse é o divisor. Na continha nossa, a gente chama isso aqui, então, dividendo. E aqui, divisor. Certo? Essa é a nossa sequência. Quando dividimos esse grupo em pessoas, em 4 outros, quando dividimos esse grupo de pessoas em 4 outros grupos menores, foi possível inserir 6 pessoas em cada grupo. E a quantidade 6 é o quociente da divisão, ou seja, é o resultado. Então, quando eu tenho lá 24 dividido por 4, eu pergunto, quantas vezes o 4 eu preciso ter para chegar próximo do 24? E a gente chega na conclusão que é 6, que seria 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, que daria 24, certo? E aí, esse daqui é o dividendo, só para lembrar, esse aqui é o divisor, e isso que nós estamos estudando agora é o quociente, certo? Quociente, que é o resultado da divisão. Tranquilo? Dando continuidade, só para finalizar uma parte aqui atrás, ó. Quer dizer que na hora de montar a continha, aqui é o dividendo, é o todo que eu tenho, que eu quero dividir. Aqui é o divisor, em quantos grupos eu quero dividir. Aqui é o quociente, que é a resposta. E, não sei se o slide vai falar, aqui embaixo é o resto. A conta é exata quando o resto é 0. Se o resto não for 0, quer dizer que não é um divisor que dê resto 0, tá bom? Continuando. Divisão é a operação inversa da multiplicação. Por isso que tem que saber a tabuada. Se você souber a tabuada, você sabe fazer a divisão. Se não souber a tabuada, você vai ter muita dificuldade para fazer a divisão. A divisão é considerada a operação inversa da multiplicação. Por isso é possível utilizar a multiplicação para verificar se uma operação de divisão está correta. Veja, por exemplo, você montou a conta lá, 20 dividido por 4. Você chegou a 5 vezes 4, 20, e a resposta deu 0. Como que eu tiro a prova? Eu pego esse daqui e multiplico por esse. Eu pego o quociente e multiplico pelo divisor. 5 vezes 4, 20. E ele tem que dar o valor do dividendo. Deu, passou, quer dizer que eu acertei. Se em algum momento eu não acertar, eu refaço minha conta. 32 dividido por 2 dá 16. Pois o contrário, 16 vezes 2 dá 32. Na Olimpíada das 4 operações que a gente vai fazer na escola aí, que a gente está arrumando os computadores, a gente sempre vai cair uma pergunta lá, por exemplo, assim. 72 dividido por 8, certo? A pergunta que você tem que fazer na sua cabeça, se você souber a tabuada, é a resposta aqui, quem vezes o 8 dá 72. Aí, se você sabe a tabuada, você sabe que o 9 vezes 8 dá 72. Ou seja, 72 dividido por 8 dá 9. Tranquilo? Né? 72 dividido por 8 dá 9. Então, nesse caso aqui, 16 vezes 2, 32. Passou. Aqui, 18 dividido por 3 dá 6. Vamos fazer o inverso.
6 vezes o 3 dá 18? Sim, então foi aprovado também. Agora é com vocês, né? Vamos tentar fazer um procedimento aqui. Eu gostaria de quem estiver na sala de aula acompanhando meus alunos, o eventual que está no meu lugar aí, aperte pause nesse momento e peça para eles resolverem da apostila deles. Faça os exercícios 2. No exercício 2, o 1 e o 2. O A, B e C também, certo? Das páginas 138 e 139. Aí, enquanto isso o sexto ano está fazendo essa atividade, aperte pause nesse vídeo e abra o vídeo do sétimo ano, para que o sétimo ano possa ir estudando já enquanto isso o sexto faz a atividade deles, tá bom? Então a leitura já faz parte da interpretação, eles vão conseguir fazer essa atividade. Eu vou continuar gravando, mas espero que o professor já tenha tido apertado pause e passado para o sétimo. Pronto, então acredito que o sétimo já assistiu a aula dele. Agora nós retomamos a aula do sexto ano. Então vamos ver como que fazia esses exercícios que eu pedi para vocês fazerem. Atividade 1. Leia atentamente os problemas 1 e 2. Preencha as tabelas indicadas em cada um deles. Primeiro, Keila vende docinhos que ela mesma faz. Para a venda, faz pacotes com 3 docinhos cada um. Ela controla a quantidade de pacotes que são formados a partir da quantidade de docinhos fabricados. Observe a tabela que criou para essa organização e complete a última coluna para descobrir quantos pacotes de docinhos pode formar. Então, vamos lá. Ela fabricou 6 docinhos. Ela colocou em cada pacote 3 docinhos. Quantos pacotes deu? Eu espero que você tenha acertado e tenha feito a seguinte conta. 6 dividido por 3. Aí você vem fazer a pergunta. Quem vezes 3 dá 6 ou chega perto do 6 sem passar? Quem sabe a tabuada sabe que a resposta é 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 que tira 6 dá 0. Resto 0, divisão exata. E quantos pacotes foram então? 2 pacotes. Próxima. Foram fabricados 12 docinhos e dividido em 3 pacotes. Então 12 docinhos dividido em 3 pacotes. Desculpe, em 3 docinhos em cada pacote. Quantos pacotinhos vai ter? Então vamos lá. Na tabuada do 3, quem vezes o 3 vai dar 12, vai chegar perto do 12. Para quem não sabe a tabuada, você tem que ver quantos 3 você precisa somar para chegar perto do 12. 3 mais 3, 6. Com mais 3, 9. Com mais 3, 12. Então é 4. 4 vezes 3 dá 12. 2 que tira 2, 0. 1 que tira 1, 0. Então, com 12 docinhos, dá para colocar em 4 pacotinhos de 3 docinhos em cada pacote. Próximo. Agora foram fabricados 24 docinhos. 24 docinhos dividido por 3 docinhos, para descobrir quantos pacotes vão formar. Então, na tabuada do 3, você precisa saber quem vezes 3 que chega perto do 24 sem passar. E aqui a resposta é 8. 3 vezes 8 dá exatamente 24. Por quê? Porque 8 mais 8 dá 16. 16 mais 8 dá 24. 4 que tira 4, 0. 2 que tira 2, 0. Resto 0, divisão exata. Então vai ser 8 pacotes de 3 docinhos. Agora é 48. 48 docinhos dividido em 3 pacotes. Quem vezes 3 dá 48? Nossa, professor, mas vai ficar muito difícil. Então pensa assim. Quem vezes 3 vai dar 40. Ou vai dar chegar perto do 40. É o 10, mas eu estou trabalhando na dezena. Então eu coloco uma dezena. 1 vezes 3 dá 3 dezenas. 4 que tira 3 sobra uma dezena. Abaixo 8. Se abaixou, tem que resolver. Quantas unidades vezes 3 dá perto do 18 sem passar? Nós vimos já hoje que na tabuada do 3, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é... Não, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9,
3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Chegamos no resto, 0. Quantos pacotes vai dar? 16. Por quê? Tirando a prova, 2 vezes 3 dá 6. 4 vezes 3 dá 12. 8 vezes 3 dá 24. 16 vezes 3 dá 48. Então as respostas aqui são essas, tá bom? Espero que vocês tenham acertado essa daqui. Quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Continuando, correção do problema, 2, 4, 8, 16. Vamos ver agora. Mesmo enunciado lá, mesma página, tudo, né? Na escola, número 2. Na escola de Vicente, os professores estão organizando uma gincana. Pretende-se formar equipes com a mesma quantidade de estudantes. Observe a seguir a tabela criada para organizar quantos estudantes em cada equipe que participará da gincana da escola. Quantos estudantes estarão em cada equipe que participará da gincana da escola. E preencha a última coluna da tabela. Então, quantidade de estudantes, 6. Equipes formadas, 3. Quantos estudantes vai ter em cada equipe? A conta que você tem que fazer é a quantidade de estudantes dividido pela quantidade de equipes formadas, tá bom? Então, como que se teria que ter feito? Já foi dado o tempo de você fazer, vamos ver se você acertou. Na tabuada do 3, quem vezes 3 chega perto do 6 sem passar? É o 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 que tira 6, 0. Resposta 0, resultado exato. Qual foi o meu quociente? 2. Aqui, nessa outra, vamos fazer aqui também. 12 dividido por 6 equipes. 12 pessoas dividido em 6 equipes. Na tabuada do 6, quantos 6 eu preciso somar para dar 12? Ou quantas vezes o 6 dá 12? É 2. 2 vezes 6 dá 12. 2 que tira 2, 0. 1 que tira 1, 0. Então vai dar 2 pessoas por equipe. Agora, se eu tiver 24 alunos, vou dividir em 12 equipes. 24 dividido por 12 equipes. Na tabuada do 12, professor, mas a tabuada não é só até o 10? Não, a gente usualmente estuda até a tabuada do 10. Mas eu posso fazer até a tabuada que eu quiser. Então vamos lá. Quantos 12 eu preciso para dar 24? Eu acho que é 2. Daí você faz esse procedimento aqui, ó. 2 vezes 2, 4 unidades. 2 vezes uma dezena, dá 2 dezenas, que dá o 20. Então 24 menos 24, 0. Resposta 0, resultado exato. 2 pessoas em cada equipe. O mesmo ocorreu aqui, ó. 48 dividido por 24. Vamos tentar o 2 de novo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Lembrando que 2 vezes 20, dá 40. 2 vezes 4, 8. 40 com mais 8, 48. Então, fazendo subtração agora. 8 que tira 8, 0. 4 que tira 4, 0. Resto 0, resultado exato. Então, todos os grupos aqui teriam 2 pessoas, seriam duplas, né? Porque conforme aumentou a quantidade de estudante, aumentou a quantidade de equipes que foram divididas. E todas foram 2 alunos em cada equipe. Se você gostou da explicação, deixa seu like e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Então, resposta 2, 2, 2 e 2. Tranquilo? Atividade 2. Agora responda as questões a seguir, relacionadas aos problemas 1 e 2 e as suas respectivas tabelas. A. Qual operação matemática você utilizou para descobrir os resultados e preencher a última coluna da tabela do problema 1? Eu, particularmente, usei a divisão. Mas, para eu saber a divisão, o que eu precisei fazer? A multiplicação, para poder resolver a divisão. Qual operação matemática você utilizou para descobrir os resultados e preencher a última coluna do problema 2? Mesma coisa. A divisão, porém, para eu fazer a divisão, eu precisava saber a multiplicação. Basicamente, a tabuada, né? Quando efetuamos uma divisão, os valores numéricos envolvidos na operação são conhecidos como
dividendo, divisor e quociente. Observando as tabelas dos problemas 1 e 2, qual é a coluna que representa, respectivamente, o dividendo, o divisor e o quociente das operações da divisão realizadas? Eu vou ter que voltar nas duas tabelas. Então, vamos começar na 1. Na tabela 1. Aqui é os dividendos. É o inteiro, quantidade de docinhos. Aqui são os divisores. E aqui são os quocientes, que é a resposta da divisão. Certo? Na tabela 2, voltei muito. Na tabela 2, esse também, quantidade total de estudantes, dividendo. Equipes formadas, os grupos, divisores. E aqui os quocientes. Tranquilo? Para tirar a prova, fazia o quociente em vez de divisor e via se ia dar o mesmo dividendo. Tranquilo? Quem gostou da explicação, deixa o seu like e se inscreva no canal. Próxima atividade, olha lá, correção. Dividendo, quantidade de docinhos. Dividendo da segunda, quantidade de estudantes. Divisor, quantidade, docinhos por pacotes. Equipes formadas. E o quociente, a quantidade de pacotes e estudantes por equipe. Na resposta A e B era a divisão. Mas lembrando que para fazer a divisão é fundamental saber o quê? A multiplicação. Basicamente saber a tabuada. Certo? Importantíssimo, 6º e 7º ano. Importantíssimo estudar a tabuada. Aplicando. Faça agora a atividade impressa, que vai ser entregue pelo professor. Na verdade, vamos ler aqui, aí o professor vai apertar pausa e vocês vão tentar fazer. A partir do que você aprendeu, retome a proposta do início da aula, slide 3, e elabore individualmente em seu caderno um problema que envolve o mesmo conceito de dividir. Na verdade, eu vou mandar para a escola para eles imprimirem para vocês, e o professor que estiver no meu lugar aí aplicando a minha aula, ele entrega para vocês resolverem. É para vocês olharem aquela situação que tinha 12 pedaços de chocolate, certo? E foi dividido em 3 partes. Aí você vai criar um probleminha sobre isso, tá bom? Então, vocês vão estar fazendo essa atividade. E essa atividade é muito individual. Cada um vai criar a sua situação, problema, tá bom? E aí, na próxima aula eu vejo quem fez e como fez. Tranquilo? Vou finalizar a aula de vocês, mas vocês têm essa atividade para fazer ainda. Qual foi o objetivo e o que o 6º ano aprendeu na aula de hoje? Entender o significado e a importância da divisão. Atribuir significado a cada um dos elementos envolvidos na operação de divisão, seja ele dividendo, divisor e quociente. Estabelecer a relação entre o dividendo, divisor e quociente envolvidos em uma operação de divisão. Tranquilo? Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Chegamos ao fim de mais uma aula da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.